Entrevista com o senhor Jacinto Lopes, morador de São Bento. Fala aí, senhor Jacinto. Fala aí que o senhor tem que falar de Cabo Frio pra gente, como é que era essa terra. Não, você pergunta e eu respondo. Eu já perguntei. Carnaval. Perguntei como é que era o carnaval, como é que eram as festas, como é que era. O senhor começa por onde o senhor quiser. Começar pela sua infância. Pelo início, eu quero dizer que Cabo Frio, o progresso destruiu grande parte da história de Cabo Frio. A história de Cabo Frio foi destruída em nome do progresso. Porque antes de vir para aqui, o turismo, antes de Cabo Frio ser conhecido internacionalmente, ele levava uma vida pacata, mas tinha os seus costumes próprios, tinha sua vida própria relativa. Né? Cabo Frio, 40 ou 50 anos atrás, talvez possa precisar, ele vivia da indústria do sal, vivia da indústria do cal, da pesca, de modo geral, peixe, camarão, etc. Tinha os seus costumes próprios, o carnaval próprio, né? Tinha os seus clubes, as casas de família davam baile também, na falta de clube davam baile também. Era muito usado as casas terem salas grandes para darem bailes. As pessoas amigas, bailes. De formas que o progresso veio e destruiu muita coisa da história de Cabo Frio. Melhorou em parte. Melhorou porque deu trabalho. Mas devo dizer que deu mais trabalho a gente de fora do que daqui da terra. Essa que é a verdade. E quando a Companhia Nacional de Álcool veio para Cabo Frio, Cabo Frio, a cidade terminava ali na Avenida João Pessoa. Certo? Terminava ali na Avenida João Pessoa. No colégio Dona Lídia Sherman. Era a última casa. Daí para lá era Restinga. Mas a população também era pequena. A Álcalis foi implantada em Cabo Frio, deu trabalho a muita gente, mas veio muita gente de fora. Basta dizer que o São Cristóvão, o bairro São Cristóvão, Era Pau de Arara, né, senhor? tinha um nome, não, quando foi criado, tinha o nome de Pau de Arara. Depois é que o prefeito, parece que Edilson Duarte, deu o nome de São Cristóvão. Mas ali está localizado só gente de fora, gente de Campos, de outras cidades. E hoje os Chile já são cabofrienses. Mas o que eu quero dizer é que eu não sei se este progresso foi benéfico ou não para Cabo Frio. Essa que é a verdade. O senhor sente diferença no carnaval, por exemplo? O senhor sente o que é diferença? Bom, o Cabo Frio tinha os seus costumes próprios, como eu disse a vocês, tinha o seu carnaval próprio, tinha seus clubes humildes, outros mais ricos, etc. Mas era tudo da terra, costume da terra, os namoros mesmo, eram característicos da terra. Como é que era o namoro? Os namoros eram muito mais românticos do que hoje, né? Porque na época eu sei que tiravam uma dama para dançar para um prazer na dança. Hoje se tira com prazer na dama. Né? Então havia muito mais romantismo,
a moça era tratada com muito mais atenção, né, com mais educação. Era normal um rapaz se dirigir a uma moça e dizer, quer me dar o prazer dessa contradança? Hoje não. Hoje não tem mais esse desejo. Hoje faz um sinal de longe com o dedo. Não é? Para ela vir dançar. Fala, mas tudo se modificou. Na época não tinha automóvel, não havia estrada. Não havia estrada para Cabo Frio, muitos anos depois que veio a Maricá. Em épocas bem mais remotas, meu pai, por exemplo, todos os outros. Como era o nome do pai do senhor? Narciso Viagal. Tanto meu pai como outros amigos, outras pessoas que queriam ir ao Rio de Janeiro, viajavam a cavalo. De Cabo... Hein? Ia para o Rio, a cavalo? Não. Viajavam a cavalo de Rio a Jutunaíba, em São Vicente. Em São Vicente ele deixava o cavalo numa estalagem. Atravessava em canoa, pegava o trem do outro lado de Jutunaíba para ir até Niterói, Rio. E a volta também era da mesma forma. Vinha, descia naquele ponto de Jutunaíba, atravessava em canoa, pegava o cavalo na estalagem, pagava, né? E voltava. Isso em época bem mais remota. Então, mas isso é um atraso. Mas era um atraso gostoso. Não é? Onde atrás isso? Não é? Era o meio de transporte, né, da Era época. bem transporte. É um atraso, sei lá, mas era gostoso. Havia muito mais poesia, muito mais romantismo. As viagens, né? Pô, Os bailes fora de Cabo Frio, nas fazendas. O senhor chegou em baile na Fazenda Campos Novos? Fui uma vez. Não me fala De do forma baile que lá. a ganância imobiliária, acompanhada do progresso, etc., do turismo, etc. O turismo Turismo mal feito, Cabo, né? Cabo Frio sempre foi um Paraíso. parque turístico, mas era só para os cabofrienses. Ele tinha a praia à disposição dele. Então ele ia à praia quando ele queria. Se tinha calor, estava com vontade de ir à praia, ia à praia. Se não estava com calor, ele não ia. Porque não tinha outra atração a não ser o banho de mar. Sentir calor, isso é gostoso. Hoje é diferente. Hoje você sabe que a praia está cheia de turistas seminuas, então ele vai à praia sem necessidade de ir. Só para ver. É? Só para... Só para olhar. Isso é barato. Foi que... Nessa época não tinha cinema, não? Nem teatro? Não, tinha teatro amador, É. o Frio tinha, sempre teve cinema mudo. Quem é que mexia com teatro aqui? Quem mexia com teatro era a família do seu Nico Félix, as filhas, as sobrinhas, as pessoas amigas da família, e o teatro amador. O senhor lembra de alguma peça assim que marcou o senhor? Que o senhor Peça guarda, no lembra? teatro? É, no teatro. Não, no dessa teatro eu época. era muito pequeno. Era pequeno, ainda não podia ir teatro. Mas eu sei que existia teatro amador em Cabo Frio. O senhor falou a gente falou de carnaval. Qual os ranchos que o senhor lembra assim que marcou o senhor? A rancho tinha diversos, tinha um rancho da Passagem, esqueci o nome, Violeta? as Violetas da Passagem. Tinha aqui, pela Sociedade de Cabo Frio, tinha um rancho chamava-se Futuro é Nosso. Esse ninguém falou, viu? Esse ninguém falou. Futuro é Nosso. De quem era esse rancho? Esse rancho era do rapaz, das moças da sociedade, né? Sei. Futuro é Nosso. Mais tarde tinha Isso mais ou menos que ano? isso no ano de 1935, ou menos um pouco, não posso precisar dela. E ali de perto da casa do senhor tinha União das Flores, né? Tinha também a União das Flores de Aspino, né? O senhor não lembra de música, de nada dele, não? Música que eu me lembro, deixa eu ver se eu me lembro. Música bem antiga, música
Marchinha. Esqueci o nome, esqueci. Tinha muita música boa, música da terra, entendeu? Música de... Quem fazia música assim, esse bloco, você não lembra? Quem fazia música era Claudionor Martins, conhecido como Pequenino de Gangá. Era o maestro, né? Ele foi maestro da Santa Helena. Ele fazia algumas músicas de carnaval. O bloco hoje é diferente, né? É, a coisa hoje é diferente. Violento, né? É, na época não havia violência. As casas dormiam sem fechadura. As pessoas da casa metiam a mão na maçaneta e entravam. O pai, a mãe. A porta ficava aberta até de manhã. Fechado só na maçaneta, só no trinco para não entrar vento, nem entrar gato, nem nada. Mais caseiro só. Mas ladrão sabia que ninguém entrava ali. E história? Tinha muito contador de história, certo? Não tinha televisão, não. Ah, contador de história, sim. Eu lembro de algum contador de história. Deixa eu ver se eu me lembro. Tantas pessoas que passaram, faziam parte do nosso folclore. Tanta gente que se teu. Um dos últimos que eu me lembro foi Manoel Sapo, né? Engraçado. O senhor Mário Barreto disse que tinha ali na passagem, tinha uma figura que sempre contava histórias, as crianças sentavam e contavam histórias. Mas como é o nome? Seu Jacinto, e voltando a carnaval, e a recordação do passado? O senhor foi fundador dela ou foi seu Macário? O senhor também, né? Não, eu acho que foi Macário, eu não. O senhor nunca participou? Nem Como lembra? a Santa Helena foi fundada também por Macário, né? Certo. Domingos Ribeiro, É? contador de história. Domingos Ah, Ribeiro. Domingo Professor. Domingo Ribeiro, conhecido Ribeiro. Domingo Professor. É. É. Domingo Ribeiro, conhecido como Domingo Professor. Aleijado. Tinha muitos outros. A né? recordação do passado foi fundado por irmão. É, acho que deve ter sido fundado por Macário. Macário e outros, né? E como a Santa Helena também foi fundada por Macário e outros. Por Clodomiro, Macário, Jonas, Santa Helena foi fundada por eles. E muitos outros. E ele tocava algum instrumento? Não. Acaba sabendo. E a política nessa época? A política nessa época, as eleições eram a bico de pena. Quem mandava era a situação. Tem quantos partidos? Geralmente 2 partidos. Né? Antes era 2 partidos com 2 bandas, Lira e Jagunço, né? O partido era radical e progressista? Não, mais tarde essa rixa de bandas, Lira e Jagunço, terminou com a morte de um querubi, né? Jagunço. Mas as eleições eram 2 livros. Ou seja, um livro com 2 páginas. Livro grande em 2 páginas. Uma, o partido da situação, e outro da oposição. Então vinha o candidato, apresentava o título, não sei o quê, e assinava. Mas havia muita. Né? Havia muito voto dado por defunto. Entendeu? Havia muito voto dado por defunto. Valia tudo. Hoje a situação é diferente, né? Hoje eu voto
Mas a política não era comprado também. É? Mas é comprado. Mas é comprado. O senhor lembra alguma história de política nessa época? Alguma coisa diferente? De que? De política? É? Um fato pitoresco, assim, É. um negócio. Olha, se passaram tantas coisas em Cabo Frio, na época que eu era criança. É que tinha 2 chefes políticos. Já nem me lembro mais do partido. Um é chefiado por Domingos Gouveia. Era o coronel, né? É o coronel Domingos Gouveia. E outro era por Antônio Anastácio Novelino, outro partido. Se não era o chefe, pelo menos era um dos. Ele era parente de Zé Bonifácio? Era a cor. Avô? É. E as brincadeiras de moleque, como é que era? Diferente? Bola de gude, futebol, como é que era? As brincadeiras eram brincadeiras sadias, brincadeiras de roda, né? As brincadeiras de roda na frente das casas, as moças. E de homem usavam muito chicote queimado, não sei se você pergunta. Chicotinho queimado. Chicote- Chicotinho tá no chicote- pé, eu acho que é, né? É, chicote queimado, era brincadeira de homem, pique. Mas de moças era brincadeira de roda. O senhor assim tem a festa do Divino. Como é que era a festa do Divino? A festa do Divino é uma festa bonita, uma festa do povo, onde era sorteado o festeiro e no ano seguinte, a partir do dia em que ele era sorteado, ele já começava a trabalhar, a arranjar, não é? Recursos para a festa. Então ganhava boi, cabrito, galinha, e cerveja, vinho, etc. Tudo isso. Então, quando chegava mais ou menos os 8 dias das festas, a casa do festeiro era uma verdadeira romaria de gente almoçando, jantando, e a orquestra tocando filho. Era uma festa bonita. Mas isso só era possível porque Cabo Frio também era pequeno. Hoje, por exemplo, a festa do Divino é apenas uma missa. Já pensou hoje? O fecheiro da comida em casa? Mas se de repente tivesse uma colaboração do empresariado, sei lá, né? Mas hoje seria uma balbúrdia. Seria uma doideira, né? Não é? Hoje seria Tinha impraticável. favela inteira. Hoje seria uma balbúrdia. Hoje seria impraticável. Tudo era possível naquela época, porque Cabo Frio era pequeno. Então você te dava um boi, dava um garrote. Mas ele vinha comer, ele e a família dele. Ele não chegava a comer nem 10% do garrote que ele tinha dado. Né? Então não havia essa preocupação. Também outras pessoas que não davam nada também vinham comer na casa do festeiro. Davam barcas de sal para a festa. Fulano de tal, dá uma barca de sal para o festeiro. E assim por diante. O recurso da festa não era bem dinheiro. Como é que era a festa? Como é que funcionava a coisa da festa? Como é que... Festa era 8 dias de festa, né? Saía o Divino pelas ruas, né? Visitando as casas e cantando cantando aquelas modinhas Você não lembra de dos nenhuma, não? cantadores. Tinha uns cantadores que eram do Arraial do Cabo. Né? Tocavam uma viola, batiam um tambor, jogavam um chocalho, né? E cantavam. Cantavam cantigas alusivas à festa. Era bacana. Mas, No Arraial do Cabo não tinha festa do Divino. não. O Arraial do Os Cabo era. cantadores sempre vinham de lá, né? Vinha de lá. Porque O Arraial do Cabo era muito ligado ao Cabo Frio na época, né? O Arraial do Cabo era um município muito atrasado naquela época. Era uma aldeia de pescador, né? Era uma aldeia de pescadores, exatamente. Era uma aldeia de pescadores. Só tinha casa de palha, por isso não as casas de telha. Mas era um povo bom, entendeu? Sempre foi um povo hospitaleiro.
Eles não tinham muito para oferecer às visitas, mas tinham pelo menos uma xícara de café. Um peixe salgado, né? Um peixe salgado, tá? Uma xícara de café com uma ova assada na brasa. O senhor lembra dessa festa do Nossa Senhora Navegante? Festa Nossa Senhora Navegante parece que era na passagem, não é? Não era? Era na igreja de São Benedito. Não me lembro, não. Isso não ia muito aquele lado, não. É? Isso não ia muito aquele lado, não? Não pelo seguinte, porque aí tinha uma rixa da passagem, com o resto, os meninos da passagem, com os meninos daqui da cidade. Então, a gente evitava muito de ir à passagem, né? Pelo menos em menino, né? Depois de homem, não. O senhor lembra de alguma festa ali em frente ao convento? Ali havia festa. Ali havia festa nas noites de São João, Santo Antônio, São João e São Pedro, festa junina, né? Onde os pretos eram convidados para dançar o jongo. O jongo era uma dança dos pretos. Então, formavam barraquinha, faziam fogueira, comiam melado, com batata. Eles vinham de onde? Hã? Eles vinham de Vinham onde? mais ou menos ali do interior, para dançar o jongo. E mesmo eram festas só de preto mesmo. Mas todo mundo frequentava, né? Todo mundo frequentava, os brancos também iam lá assistir. Os pretos é que dançavam, né? Mas os brancos assistiam. Era tradicional, né, senhor? Era tradicional. Essas e outras coisas, eles ficavam frios. A história de Cabo Frio foi destruída pelo progresso. Os costumes, a história, enfim, tudo foi destruído pelo progresso. Foi. Não sei se é defeito mesmo da terra, ou se a terra foi vítima disso. A terra não tem nada com isso. Hã? A terra não tem nada a ver com a ganância, Não, né? eu falo as pessoas. Se proteger, né? As pessoas que não souberam proteger a terra. Pessoas que não souberam proteger os costumes. Você vê que a gente nessa idade já... Você já pensou hoje, numa festa, em frente ao convento, a negrada dançando jongo, e os turistas olhavam, isso é coisa do passado. O senhor acha que isso Tudo não pode tempo. acontecer agora? É? O senhor acha que isso não pode acontecer? Não acredito que volte mais, não. Aquilo que o progresso destruiu não volta mais, não. Mas não volta mesmo. É a mesma coisa que a gente tinha que fazer uma viagem ao Rio de Janeiro hoje. Tem carro, tem avião, tem trem, tem tudo, mas eu vou a cavalo até Jucundaíba. Lá eu atravesso, eu quero que volte o passado. Ninguém faz mais isso, faz? Mas Né? a festa não. É? A festa já é uma parte da cultura que pode ser resgatada, né? Pode ser, mas pode ser. Eu A duvido. festa em si. É? A festa em si. A festa em si, a coisa da Você festa. acha que, por exemplo, que a festa... Até a mensagem, jogar essa mensagem. Você acha que a festa do Espírito Santo volta com toda aquela pompa que tinha? É a festa. Não, mas. É? Não, mas isso aí, mas ela pode voltar. Ela pode acontecer. Pode voltar como antigamente. não como antigamente, mas como. Mas essa cultura continuar viva. Para que o jovem de hoje. Pode ser. Se houver alguém, um idealismo, queira voltar muita coisa, eu admito que muita coisa poderá voltar, mas eu não acredito nesse idealismo. Eu não acredito. Não precisa nada. O povo hoje está muito comodista. Eu falo por mim. Pode estar passando um filme muito bom em Cabo Frio, mas eu estou com televisão aqui, sentado na minha poltrona, sair para ir ver um filme bom no cinema? Não vou. Não é verdade? Mas isso aí a mídia já entrou na casa das pessoas, né? Mas, e é tal progresso, por exemplo. Hoje, por exemplo, aquele tipo de filme que você te compra a fita, como é que é o nome? Videocassete, né? Você te aluga ou compra. Já leva para casa e ele assiste com a família. Isso é um comodismo para ele não sair de casa e ir para o cinema. Um comodismo.
Que É o Comodismo criado pelo... que fechou muito cinema no Rio de Pois Janeiro, é. fechou por causa disso. Pois é, Cinemas grandes é o divididos. comodismo criado pelo progresso. Ah, Criado pelo progresso. e a comida? Diferente? Os peixes aqui, tem muito peixe. Não, eu acho que a comida não sofreu nenhum. Como é que é uma comida bem de Cabo Frio? Não, a comida é a mesma sempre. Né? Camaroada, peixada, camaroada. Eu tinha, aqui na sua casa sempre tinha camarada, né? A Pois mulher é. que me deu lá sempre tinha Pois é. festa, que era Comida, por camaroada. exemplo, era camaroada, É casca era uma nova, peixada, camarão de casca nova, uma peixada. O resto é, A famosa caldeirada, né? o resto é isso mesmo, uma feijoada, carne com abóbora. Em outras partes dizem, na Bahia, Jerimum. né? Carne com abóbora, não, nós vamos comer hoje carne com abóbora. Mas nós vamos comer carne com abóbora. Lá na Bahia seria jabá com jerimum. É, jabá com jerimum, isso aí. Não é? E os clubes, José Santos? Quais foram os clubes assim, que mais marcaram assim, Cabo Frio? Né? Os clubes que marcaram, eu fiz clubes mais ou menos da média, sempre foi o Tamoio e o Vera Cruz. O Vera Cruz teve uma vida efêmera, teve uma vida curta, que quis sempre suplantar o Tamoio. Era o Lusitano, né? Não, antes houve o Lusitano, mas Mas era o mesmo pessoal do Lusitano. era o mesmo pessoal do Lusitano. Então criaram o Vera Cruz, ali em frente de Beranger, Sobrado. Ali, é onde era o Colonial? Hoje é o Colonial, né? Onde não é isso aqui é Lagoa, não é? Lagoa Shopping? Lagoa Shopping. Era o Hotel Imperial, né? Ali em cima era toda a parte de cima era o clube Vera Cruz. Ali era bonito, fabuloso. Então, nos carnavais, só vinha orquestra de João da Baiana, Pixinguinha, grandes músicos do Rio de Janeiro, trazidos pelo Dr. Farango, Luiz Americano. Luiz Americano. Custava uma nota. Se o carnaval não dava para pagar a despesa da orquestra, os sócios se cotizavam e não prestavam, pagavam. Como é que era isso? Isso existia uma rixa, né? Até no futebol, né? Sempre existiu. O Veracruz tinha equipe? Tinha, né? Não. Quem tinha time era o Lusitano. Lusitano e Tamoio. Era o grande clássico do Cabo Frio. Era grande classe, o Feiro, Lusitano e Tamoio. Depois criaram-se outros times menores, no Rio Grande, São Paulo, Boca do Mato. Boca do Mata e outros times aqui da... Aquela área de lá, ela começou a ser habitada depois que veio a Estrada de Ferro, né? Aonde? O lado de lá da Estrada dos Passageiros. Não, muito antes, né? Muito depois. Muito depois Aquilo da ficou Estrada. vazio. Aquilo ali pertenceram. Paulo Silva. Paulo Silva cedeu uma área para a instalação da Paulo Silva era aquele médico, né? médica. Tinha uma casa grande ali, antiga, bonita. Né? Tinha assim. Paulo Silva cedeu aquela área para a instalação da agência ali, da estação da Maricá. Mas que quando terminasse a estação, voltaria a pertencer A fazenda. à fazenda. Mas o fato é que parece que não voltou mais, não. Houve desapropriação, não sei por parte do governo federal, ou do governo municipal, do estadual, não sei, houve desapropriação. E depois dessa desapropriação, então começaram a ceder terreno um aqui, ali, por lá, e começou. Nasceu o bairro Jacaré, né? Não é bairro Jacaré que é o nome hoje? Pois é. Mas levou muitos anos vazio aquilo ali. Então quer dizer que. Mas já existia a rasa. E como é que era a armação dos búzios? O senhor se lembra dessa época da armação? O senhor Armação chegou dos aí búzios? na armação? Bom, a armação dos burros eram distritos de Cabo Frio, também de pescadores, mais ou menos parecido com o Arraial do Cabo. Mas tinha ali, incluindo ali no Búzios, a fazenda do Campos Novos, que dava trabalho a muita gente ali, entendeu? Então,
quem não trabalhava na fazenda de Campos Novos